paz do Senhor na manhã deste dia. Queridos, quero compartilhar com todos texto na Palavra de Deus, capítulo de número 18 do livro de 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 13. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como os escondi a 100 dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água. E agora tu dizes: vai e dize a teu Senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Queridos, passagem muito interessante, falando da vida deste profeta, que Deus em outrora tinha mandado ele se esconder, mas também chegou o dia de Deus mandar ele se mostrasse a Acabe. Ficou por muitos dias escondido, mas chegou o dia de Deus mandar ele sair do esconderijo, aonde Deus havia indicado, e agora mostrar-se ao rei Acabe, apresentar-se. Mas bem sabemos que Acabe queria matar Elias. E como Deus manda ele se apresentar? Deus, ele tem as suas estratégias. Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele sabe cuidar, zelar, proteger. Então o profeta, ele confia em Deus e sai do lugar aonde estava. E de repente ele encontra um mordomo que servia no palácio por nome Obadias. Obadias, desde sua juventude, temia o Senhor. E quando a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, quando ela matava os profetas do Senhor, este homem, por nome Obadias, ele escondeu 100 profetas do Senhor em umas covas, e ele sustentou com pão e água esses homens. Ele preservou vidas, ele guardou, ele conseguiu fazer isto. E de repente Elias se encontra quando Acabe vai por um caminho, Obadias vai por outro,
Então Elias encontra Obadias e diz assim: olha, eu tenho que me apresentar perante Acabe. Então tu vai ser aquela pessoa que vai mediar esta apresentação. Vai lá e diz a ele que eu estou aqui e quero conversar com ele. Mas Obadias disse: porventura não disseram o que fiz eu? Eu temo ao Senhor desde a minha juventude, e todos os reinos, todas as nações, que onde Acabe mandou te procurar, o povo dizia que não tinha te visto. E não seria eu que iria te entregar, pois ele pretende matar-te. Porém, Elias insistiu com Obadias: eu quero falar com o rei Acabe. Vá e diga. Então o mordomo Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe anunciou que ele havia encontrado. Então foi ele encontrar-se com o profeta Elias. E no encontro, ele vem com uma mensagem dizendo: tu, Elias, és perturbador de Israel. Tu tem perturbado. Mas Elias, depois de ouvir o rei Acabe, ele diz: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai sim, deixando os mandamentos do Senhor e seguindo aos Baalins, adoração a outro Deus. Então ele convoca, ele diz assim: vamos fazer uma convocação, todo Israel se ajuntar, e nós vamos, eu te proponho, ó Acabe, um desafio onde todo o povo, aonde tu vais levar 450 profetas de Baal e mais 400 profetas que a tua esposa sustenta de Azera. Um total de 850 profetas. E nós vamos fazer esse desafio, um sacrifício. E o Deus que responder através do fogo, este será Deus em Israel. Ele disse: tudo bem. Elias diz ao povo: até quando vocês vão estar cocheando em dois pensamentos? Olha, se Baal é Deus, pode seguir a Baal. Agora, se Deus é Deus, sigam a Deus, sirvam a Deus com sinceridade. E a convocação, Acabe aceita aquele desafio. E eles chegam ao monte indicado. Versículo de número 22 do capítulo 18. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Então desce-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham um para si e um bezerro de um dos bezerros, e o divida em pedaços, e o ponha sobre a lenha, porém não pode meter fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Aí Elias deu o direito de eles começarem primeiro, de eles executarem o seu sacrifício primeiro. Então eles preparam o altar, ele coloca o animal partido, eles matam o animal, ele coloca o animal, e eles agora prepararam o seu altar para poder clamar a Baal. A Bíblia diz no verso de número 24:
Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra que tu estás dizendo. E disse Elias aos profetas de Baal: escolha para vós um dos bezerros. Eles escolheram. Preparai primeiro, porque sois muitos. Elias deu esse privilégio. E invocai o nome do vosso Deus e não coloque fogo. Fogo, ele tem que vir de cima, do alto. E tomaram o bezerro que ele dera, prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém, a Bíblia diz no verso de número 26, porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que tinha feito. Não havia voz, não havia atenção nenhuma da parte de Baal. Eles clamaram desde a manhã até o meio-dia e Baal não respondia nada. Atenção, eles não tinham nenhuma de Baal. E o que acontece no verso de número 27? E sucedeu que ao meio-dia Elias começou a zombar deles e dizia: clame em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intentou alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares se ofereceu. Porém, não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Esses homens entraram em desespero, porque não houve voz, não houve atenção, não houve quem respondesse a eles. Aí eles se retalhavam, olha o costume deles, eles se cortavam, se mutilavam, sangue derramava sobre eles e eles saltavam sobre o altar, mas não tinha voz, não tinha atenção nenhuma da parte de Baal para atender aqueles homens. Agora veja com atenção o verso de número 30, o que o profeta Elias faz. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Pode se aproximar mais. Eu quero a atenção de vocês a mim. E todo o povo se chegou a ele. Chegue, observe. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado, que estava em ruínas, que estava em destruição. Os homens quebraram o altar, pularam em cima. E sabe, a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar que estava em ruína. Ei, quer ver o milagre de Deus descer na tua vida? Quer ver o milagre e a providência de Deus chegar? A primeira atitude minha, nossa, sua, é consertar o altar que está em ruínas. Essa palavra de Deus na manhã deste dia. Olha o que Elias faz, verso de número 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome, conforme as 12 tribos de Israel.
e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em roda do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: faze a segunda vez, e fizeram. E disse: faze a terceira vez ainda, e fizeram, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Queridos, é para meter fogo no altar. E a água já era uma coisa que estava numa escassez tremenda por não haver chuva. E o profeta disse: derrama 4 cântaros, derramaram. Faz a segunda vez, fizeram 8 cântaros. Faz a terceira, fizeram 12 cântaros de água. Encheu o altar, o sacrifício ficou molhado, ficou cheio d'água, derramai. A pessoa pode imaginar, para colocar fogo em algo, tem que colocar algum combustível para se pegar. Mas o profeta tinha dito, o fogo tem que vir de cima. E ele não coloca nenhum combustível, não. Ele molha e a pessoa pode dizer, está todo ensopado, está encharcado de água. Está molhado demais, não vai pegar fogo. Ei! Deus, ele tem as suas estratégias para trabalhar. Ele confunde os inimigos. E eu quero trazer na manhã deste dia, Deus, ele vai confundir os inimigos. E eles derramaram água sobre aquele lugar. E olha o que acontece, versículo de número 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, és Deus que fizeste tornar o coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, ainda lambeu a água que estava o rego. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha o que Deus faz. Elias, ele coloca o joelho no chão, a face no chão, entre os joelhos, dobrou os joelhos, meteu a face entre os joelhos e está clamando, está orando ao Deus do céu. De repente, o fogo do céu ele desce e consome o sacrifício, a lenha, o bezerro partido e ainda lambe a água. Ei, Deus respondeu com fogo, conforme o profeta estava pedindo. Ele fez conforme a determinação de Deus. Ei, estava encharcado de água, mas o fogo de Deus, ele pegou sobre o altar. Mas é necessário que o altar esteja consertado. Glória a Deus. E todo o povo vendo isto, começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal são mortos, mas tinha que resolver algo.
que estava faltando. E a Bíblia diz que da conversa do profeta Elias com o rei Acabe, faltava água. E chega a dizer ao seu moço: olha, sobe lá, sobe ao monte, vê como é que está a situação, olha para o horizonte. As nuvens tão bonitas, o relatório do rapaz que sobe o monte e diz assim: está bonita, profeta, o céu está lindo, não há perspectiva nenhuma de chuva. Aí ele diz assim: sobe lá 7 vezes, sobe a segunda, não tem perspectiva nenhuma de chuva, sobe a 5ª vez, traz o mesmo relatório, sobe a 6ª vez. Quando subiu a 7ª vez, o rapaz traz um relatório e diz assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Aí ele diz a Acabe que é ele aparelha o carro, porque vai haver chuva sobre a terra. Ei, a chuva de Deus, ela vai cair sobre a tua vida. O lugar às vezes pode estar seco, faltando água. Se falta água, não tem como plantar. O agricultor, ele não joga semente sem perspectiva nenhuma de chuvas. Mas Deus está mandando e dizendo: joga semente, coloca semente na terra, porque há um ruído. Ei, de repente as nuvens, elas se enegreceram. O vento, ele começou a soprar. Ei, quero dizer que o vento, ele vai soprar. E de repente a chuva de Deus, ela vai chegar sobre a tua vida. Deus, ele vai fazer prosperar, crescer. Acredite nisto, porque está vindo abundante chuva de Deus sobre a tua vida na manhã deste dia. Deus está mandando chuvas sobre a tua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a chuva de Deus está trazendo alegria, está trazendo restauração naquilo que estava faltando. Deus está mandando a chuva em nome de Jesus. Que Deus em Cristo, ele te abençoe na manhã deste dia.